dia a todos, né? Primeiramente, hoje eu farei o estudo do capítulo 23 do livro Nosso Lar, cujo título do livro, do capítulo é Saber Ouvir, né? Será que nós sabemos ouvir? Né? Será que vocês vão ter paciência de me ouvir hoje? Bom, então hoje nós poderemos refletir, né, um pouquinho sobre esse capítulo, né? Prometo que eu vou ser o mais breve, o mais sucinto possível, tá? Bom, no capítulo passado, o Tarcísio, ele ensinou, explicou pra gente que na conversa que Lísias tinha com Dona Laura, a gente aprendeu um pouquinho sobre a propriedade, a herança, trabalho, memórias das vidas passadas e sobre o bônus hora, né? No capítulo 23, ele se inicia com Lísias voltando de um compromisso social que ele tinha, e ele encontra o André Luiz com a Dona Laura conversando na sala, e ele, percebendo o André disposto, ele convida o André para ir até o jardim, para que eles possam passear, dar uma volta, conversar, né? Quando eles saem, o André ele tinha ficado muito tempo recluso no hospital, se recuperando de quando ele acaba de chegar do umbral, né? Então, ele não tinha tido a oportunidade ainda de poder sair à noite, visitar, conhecer. E ele sai, ele começa a ver as luzes do luar, ele começa a ver os campos floridos, o aroma das flores, ele consegue ver de longe o prédio da governadoria, as luzes que refletiam dele, e com todas essas informações, com isso o André ele fica vislumbrado, assim, admirado, né? Tanto que ele exclama para Lísias que ele nunca sentiu, nunca presenciou tamanha paz, né? Que noite, né? Por que o André estava com essa sensação, né? Por que ele estava sentindo isso, essa tamanha paz que ele fala para Lísias, né? Então Lísias explica para ele que em nosso lar, na colônia, os espíritos mais equilibrados, eles tinham um compromisso de não se emitirem pensamentos negativos, né? Isso faz o quê? Isso faz com que a colônia vive quase sempre com um clima como se fosse de prece, onde os ambientes se tornam mais equilibrados, né? Dessa forma, todos os habitantes do nosso lar, eles podem sentir essas vibrações de paz que o André estava sentindo, né? Devido justamente a esse efeito, a esse compromisso dos espíritos mais equilibrados que já tem na colônia, né? Após esse passeio que eles tiveram no jardim, eles retornam à residência de Dona Laura, né? E Lísias, ele entra na sala e ele se dirige a um aparelho. O André, vendo esse aparelho, ele reconhece com um aparelho de rádio, né? Muito parecido com os aparelhos que ele já conhecia, que ele já tinha visto na Terra. E imediatamente o André, com aquele jeito dele curioso, ele indaga a Lísias se eles vão ouvir notícias da Terra, né? E por que o André, né, tem essa curiosidade? Tudo ele está sempre questionando, está perguntando, está querendo saber coisas do plano terrestre, né? Justamente porque o André, ele não conseguiu se desligar totalmente das impressões materiais que ele tem, né? Ele ainda, apesar do interesse que ele tem em aprender, em trabalhar, em querer entender como é que funcionam as coisas no nosso lar, essa impressão, isso ainda é muito forte nele, né? Essa parte material, esse querer saber da família, das notícias da Terra, né? Então, o Lísias explica para ele que de forma alguma aquele aparelho seria utilizado para receber notícias da Terra, apesar dele falar que esse aparelho tem condições de fazer isso e nos ministérios pode ser feito caso tenha necessidade, mas que no ambiente doméstico, esse aparelho ele é utilizado para quê? Ele recebe informações de vibrações, forças vibratórias mais sutis, né? Que eles recebem o quê? Quais são as programações das atividades, as notas da espiritualidade superior, ensinamentos elevados, né? Por quê? Porque isso é muito mais importante do que as informações vindas da Terra, que na maioria das vezes essas informações causam o que nos espíritos? Dor e tristeza, né? Bom,
um exemplo que a gente pode ter aqui na Terra, né? À noite a gente vai lá, liga a TV, liga num telejornal. Quais são as notícias que a gente tem, né? Na maioria das vezes não são boas, né? Ou quase todas não são boas, né? A gente vê sobre guerras, sobre crimes, né? A gente vê tantas barbaridades, isso todos os dias em um único programa, né? Então, imagina esse intercâmbio de informações, os espíritos do nosso lar que acabaram de desencarnar, acabaram de chegar lá, recebendo essas informações. Isso vai acontecer o quê, né? Lísias fala justamente isso, que essas vibrações, elas não oferecem campo adequado ao amor espiritual que vem da Terra. Não são todos os espíritos, a grande maioria não estão equilibrados aqui para poder mandar uma mensagem de amor espiritual, que é o que ele fala. Isso faz com que os espíritos lá, eles entrem em desequilíbrio. Isso não vai ajudar no progresso e na evolução deles, né? Então, André continua explicando para Lísias que há 2 séculos o nosso lar ele encerrou totalmente essas comunicações via rádio com a Terra. Essas comunicações que tinham apenas o objetivo do quê? De saber notícias dos familiares e amigos, né? Por quê? Justamente por isso, porque eles causavam um grande desequilíbrio nos habitantes da colônia, né? Quais são as consequências desse desequilíbrio que eles dariam para os habitantes, né? Eles vão atrapalhar no desenvolvimento do espírito desencarnado, trazendo consequências do quê? Para o desenvolvimento dele, para o progresso dele lá no nosso lar, né? Bom, beber um pouquinho de água, boca seca. Bom, então justamente isso, né? Retardando o progresso dos espíritos que encontram-se desencarnados, né? Vamos imaginar, os espíritos desencarnados, eles estando desequilibrados, eles conseguiriam ajudar os espíritos encarnados? Não, né? Então primeiro eles precisam o quê? Se equilibrar, estudarem, aprenderem, para poder ajudar os espíritos que se encontram encarnados. Para isso eles têm que ter equilíbrio. E essas informações que eles recebiam antigamente provocavam um desequilíbrio neles, né? Então, dá um exemplo assim da gente. Vamos pensar, a gente no momento de raiva, de ira, de cólera, a gente consegue agir, julgar com discernimento quando a gente está com raiva? Não, né? Quando a gente está nervoso, acho que até o tom de voz a gente altera, né? Nem baixo a gente consegue falar. Então, as nossas emoções, elas nos perturbam, né? Elas dificultam o nosso raciocínio, o nosso julgamento. E o mesmo estava acontecendo em nosso lar, quando eles recebiam essas informações dos entes queridos, dos amigos, né? Tem um trecho da conversa entre Lísias e André que ele fala isso, ele deixa isso bem claro, que eu vou ler aqui para vocês, né? Ele fala assim: não devemos procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores, né? Então é justamente isso que o Lísias passa para André, tanto que ele dá alguns exemplos para André, né? Ele fala assim, se você soubesse que um filho seu na terra está sendo caluniado ou caluniando alguém, como você se sentiria, né? Se um amigo seu fosse encarcerado injustamente, qual que seria a sua reação, né? Então, ele deixa isso claro para André, que ninguém pode ajudar alguém com um amor fraternal estando desequilibrado. Ele precisa primeiro estar em equilíbrio, né?
Então, o Lísias continuando falando para André que nesse estado de desequilíbrio se encontravam os habitantes do nosso lar. E ele dá até um exemplo, ele fala que nessa época nosso lar se parecia mais com uma zona do umbral do que um lugar de refazimento, vou ler aqui para não falar errado, de refazimento e instrução. Então ele era mais parecido, por quê? Por causa dessas informações que eles recebiam, os perturbavam, né? Então, um ministro da União Divina, ele forçou o governador da época a tomar essa atitude, que eles não iriam ser tolerantes quando os equilíbrios espiritual e emocional da colônia estivessem em jogo, que eles tomariam essa atitude do quê? De proibir a comunicação, a receber as notícias dos parentes e amigos da terra, no ambiente doméstico, né? Por quê? Foi na mesma situação que teve quando proibiram a alimentação, né? No começo houve revolta, não concordaram, mas depois eles perceberam que, para o bem comum, isso começou a melhorar o ambiente, que foi o exemplo que eu citei no começo, que André fala, né? Que esse ambiente de não se emitir pensamentos negativos, parecia que tinha uma rotineira prece no ambiente do nosso lar. Por isso eles tinham aquela sensação, sentiam aquela sensação de paz. Diferentemente de quando recebiam essas comunicações que havia esse grande desequilíbrio, né? Aí Lísias pega e fala uma frase que eu achei muito interessante, né? A bondade desviada causa quedas e indisciplina, né? Então, eu pensei assim, vamos trazer essa observação para os nossos dias, né? Para a nossa vida, no nosso círculo familiar, né? Quantas vezes a gente é surpreendido assim, por situações que são tristes, desagradáveis e até mesmo difíceis para a gente, né? Por quê? Porque a gente tentou ser bom, a gente não quis falar não, a gente falou, se eu negar eu vou ficar mal com aquela pessoa, com o meu filho, né? Algumas vezes a gente até oferece facilidades, prêmios para os nossos filhos, sem observar assim, o critério do merecimento, se eles mereciam aquilo mesmo. Para quê? Para não desagradar, para não entrar em conflito, né? E isso tudo, com certeza, vai ter um alto preço para a gente, né? É preciso a gente ter responsabilidade e autoridade para poder conduzir os relacionamentos humanos. Que nem a frase, a bondade desviada causa quedas e indisciplinas, não é só dando que a gente vai conseguir chegar no ter o objetivo que a gente quer, que é de educar e ensinar. Às vezes a gente tem que o quê? Tem que saber falar não, educar, né? Então, muitas vezes, uma frase que eu gostei aqui, o remédio é amargo, mas é certo, né? Por quê? Porque ele é extremamente necessário, né? O André ainda insiste, né, em questionar o Lísias, em saber notícias, se ele não queria saber notícias, por exemplo, do pai dele. Você não teria interesse? Né? O Lísias, sim, com certeza ele queria saber notícias do pai dele. Só que para isso precisa ter o quê? Ter uma necessidade de ter essa notícia. E o espírito que está lá, ele precisa ter o quê? Uma maturidade espiritual. E um merecimento para isso. Não é simplesmente porque eles querem que eles podem se comunicar, né? E o Lísias explica para André que esse merecimento, essa maturidade espiritual, ele só vai conseguir quando ele quê? Quando ele estudar e quando ele estiver em equilíbrio. Para quê? Para que ele possa ajudar, né? Ele não vai conseguir ajudar se ele estiver em desequilíbrio, né? Então, portanto, ele conclui no final do capítulo justamente isso, que é o quê? Que é preciso saber ouvir para que possamos ajudar de uma forma eficiente, né? E ele fala que saber ouvir é tão importante quanto falar, né? Então, essas mudanças foram implementadas para que eles pudessem interpretar de forma justa as aspirações que vinham dos planos físicos, né? E que não se colocasse em equilíbrio o equilíbrio espiritual da colônia, né? Eles, em equilíbrio espiritual, eles poderiam ouvir e ajudar da melhor forma o que vinha do plano físico. Nem sempre o que a gente está pedindo é o que a gente precisa, né? Às vezes o que a gente fala não é o que a gente precisa. Então eles precisam ter esse equilíbrio para poder ajudar da melhor forma, né?
Essa parte do capítulo, que é justamente o título que fala sobre saber ouvir, que ele fala que saber ouvir é tão importante como falar, né? Um exemplo assim, quantas vezes um interlocutor, um orador, ele está falando e a gente, na ânsia antes dele concluir, a gente interrompe e acaba falando, né? Chegando numa conclusão, a gente não deixa a pessoa concluir, né? Eu tenho muito esse defeito, eu faço muito, já me puxaram muito a orelha. A pessoa está falando, eu interrompo, tento concluir, né? A gente fica impaciente, quantas vezes a pessoa está tentando chegar, explicar alguma coisa e não consegue concluir, chegar, e a gente vai lá e conclui por ela, né? Fala por ela. Só que nem sempre o que a gente conclui é o modo de pensar da pessoa, né? Então a gente não tem essa humildade de esperar a pessoa concluir, de falar, né? Que fala que, assim, ó, que o diálogo nem sempre é uma tarefa fácil, porque ele envolve a disponibilidade de quem está ouvindo também de aprender novas ideias, né? A gente tem que ter humildade que a gente não sabe tudo, né? Outras pessoas podem mostrar uma coisa nova para a gente tem essa humildade de querer aprender e saber aprender, né? Então, requer humildade reconhecer que a gente não é perfeito e que a gente não domina todos os assuntos, né? Um exemplo, às vezes uma pessoa vai numa palestra, num curso, e ela fica mais preocupada em ficar prestando atenção se o orador está falando corretamente, se ele fala os nomes certos, as datas, presta atenção nos erros de português e não presta atenção realmente no conteúdo, na mensagem que ele está tentando passar, né? Não consegue prestar atenção. Então, ele ouve, ele tem o aparelho da audição, que quem não é surdo consegue ouvir, mas ele ouve, mas ele não sabe ouvir. Por quê? Porque ele não entende, né? Ele não está prestando atenção no que realmente ele deveria prestar atenção. Ele não se prende realmente do que é necessário no assunto, né? Bom, eu queria ler uma passagem aqui para concluir do livro Sinal Verde, que o André Luiz, depois ele mesmo ditou, né, para que o Chico psicografasse, que fala justamente sobre isso, né? Um capítulo que fala sobre ver e ouvir, do livro Sinal Verde. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos, em forma de confidência, é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Bom, hoje era essa mensagem que eu queria passar para vocês, né, sobre o capítulo 23, sobre saber ouvir, né, da importância dos espíritos desencarnados estarem equilibrados e manter esse equilíbrio para poderem ajudar os espíritos que se encontram encarnados, e também essa parte de saber ouvir, né, que nem sempre a gente ouve interpretando, entendendo e ouvindo realmente o que as pessoas precisam. A maioria das vezes a gente só ouve com o sentido da audição, né, e não entende.
André. Doutor André, meu marido morreu. E ele não está aqui. Ele não chegou aqui ainda. Ajude a resgatá-lo, doutor André, ajude. O senhor é um homem tão bom. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, me ajuda. Dona Amélia. André! O mundo precisa de histórias felizes! Heloísa, não vai funcionar. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Agora sou eu que estou lendo seus pensamentos, doutor. Você está doido para ir. Não aguenta mais esse tom moralista. Todo mundo tem um conselho para te dar, não é mesmo? Vamos embora. Vamos ser felizes de verdade. Não vai dar certo. É a nossa vida, doutor. Nós temos esse direito. Não. Nós não temos esse direito. Esse livro que acabamos de completar, editar para os nossos irmãos da Terra, conta a história do senador romano Públio Lentulus Cornelius. E vocês vão permitir que eu trate dele na terceira pessoa, já que é uma das minhas encarnações. A Galileia não sabia, mas estava mudando os nossos tempos para sempre. Naquela época, por lá andava Jesus, o Cristo, o homem que arrebatava as multidões, que operava milagres e cujas palavras ecoavam por todos os cantos. E o senador encontrou esse homem, um dia, num sonho, num breve instante, um instante radioso, desses capazes de mudar a nossa existência para sempre. E se esse instante for embora, quantos anos são necessários para reconstruir o passado perdido? Quantos anos são necessários para reconstruir um instante?